O caso ufológico de abdução mais famoso ocorrido em Honduras é conhecido como o caso de Juan Pérez. Este incidente aconteceu em meados de 1982, na região montanhosa de La Tigra, um local isolado e rodeado por densa vegetação. Juan Pérez, um agricultor que vivia nas proximidades, estava voltando para casa após um dia de trabalho quando avistou uma estranha luz no céu. Segundo relatos, essa luz era extremamente brilhante, movia-se de forma errática e parecia desafiar as leis da física. Intrigado e um pouco assustado, Pérez decidiu observar mais de perto. Enquanto a luz se aproximava, ele percebeu que não era apenas um brilho no céu, mas sim um objeto sólido, de formato discoide. O objeto desceu lentamente até pousar em um campo aberto a alguns metros de onde ele estava. Em choque, Pérez tentou se esconder, mas foi rapidamente envolvido por uma luz intensa que o paralisou. Nesse momento, ele afirma ter sido levado a bordo da nave por seres de aparência humanoide, descritos como tendo cerca de 1,5 metros de altura, pele cinza e grandes olhos negros. Dentro da nave, Pérez relatou uma série de eventos desconcertantes. Ele descreveu um ambiente estéril, com paredes metálicas e uma atmosfera estranha. Os seres, segundo ele, se comunicavam telepaticamente e realizaram uma série de procedimentos médicos que o deixaram extremamente desconfortável. Ele lembra-se de estar deitado em uma espécie de mesa, incapaz de se mover, enquanto os seres examinavam seu corpo com instrumentos desconhecidos. Esses procedimentos incluíram a coleta de amostras biológicas. Em determinado momento, ele sentiu como se estivessem extraindo informações de sua mente. O tempo parecia ter perdido todo o sentido durante a experiência. Pérez afirmou que, enquanto estava a bordo, não conseguia discernir quanto tempo havia passado. Ele se lembrava de flashes de memória, como se estivesse entrando e saindo de consciência, o que tornou difícil reconstruir a sequência exata dos eventos. No entanto, ele foi capaz de descrever com precisão os detalhes do interior da nave, incluindo a disposição dos equipamentos e a aparência dos seres. Após o que pareceu ser uma eternidade, Juan Pérez foi devolvido ao mesmo local de onde havia sido levado. A nave decolou silenciosamente, desaparecendo no céu noturno em questão de segundos. Quando finalmente recuperou a capacidade de se mover, Pérez percebeu que havia passado várias horas desde o início do incidente, embora para ele parecesse ter durado apenas alguns minutos. Desorientado e profundamente abalado, ele correu para casa e relatou o que havia acontecido à sua família. A experiência de Pérez teve um impacto profundo em sua vida. Ele começou a sofrer de insônia, pesadelos recorrentes e uma sensação constante de estar sendo observado. Além disso, ele desenvolveu um medo inexplicável de retornar à área onde o incidente ocorreu. Nos meses seguintes, Pérez procurou a ajuda de especialistas, incluindo psicólogos e ufólogos, na tentativa de entender o que havia acontecido com ele. Embora muitos tenham sido céticos, sua história chamou a atenção de pesquisadores de todo o mundo. O caso foi investigado por diversos ufólogos e tornou-se amplamente discutido em conferências internacionais sobre o fenômeno UFO. Alguns especialistas sugeriram que a experiência de Pérez poderia ser um caso clássico de abdução, similar a outros relatados ao redor do mundo. Eles apontaram para as semelhanças nos relatos de procedimentos médicos e comunicação telepática, que são características comuns em casos de abdução. Outros, no entanto, consideraram a possibilidade de que a experiência poderia ter sido um episódio de paralisia do sono ou uma alucinação induzida por estresse. Apesar das várias teorias, o caso de Juan Pérez permanece sem uma explicação definitiva. As marcas físicas encontradas em seu corpo, as mudanças comportamentais e os traumas psicológicos que ele sofreu após o incidente continuam a intrigar os investigadores. A falta de provas concretas, como gravações ou testemunhas oculares, torna difícil confirmar ou refutar sua história. No entanto, o impacto duradouro que o evento teve na vida de Pérez é inegável. Com o passar dos anos, o caso de Juan Pérez se tornou um dos mais famosos e debatidos episódios de abdução na América Latina. Ele é frequentemente citado em livros e documentários sobre ufologia, servindo como um exemplo do enigma que o fenômeno UFO representa para a humanidade. Até hoje, Pérez mantém sua versão dos eventos, afirmando que o que viveu foi real e que as lembranças do que aconteceu continuam vivas em sua mente.